Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre Visconde de Taunay, mais especificamente na realidade sobre o romance dele Inocência. Visconde de Taunay foi um romancista brasileiro que escreveu alguns livros muito importantes para a história do romance na literatura brasileira. Ele nasceu em fevereiro de 1843 e ele foi uma das pessoas que iniciou a formação da Academia de Letras no Brasil. E o romance Inocência é muito interessante para quem já leu e para quem ainda não leu. É uma leitura que eu recomendo muito para quem quer conhecer um pouco mais sobre a literatura romântica no Brasil. O romance Inocência, ele tem muitos elementos que trazem claramente as características do romance no Brasil, do romantismo no Brasil, né? E já no começo do livro, bem no começo, a gente pode ver isso muito escancarado. Acho que todo mundo que começa a ler esse livro se depara com isso, talvez tenha algum tipo de dificuldade. Eu, pelo menos, tive. É um livro extremamente descritivo. É um livro que o Visconde de Taunay, ele descreve cada pequeno detalhe do sertão do Mato Grosso. Inocência se passa no sertão do Mato Grosso e ele descreve coisas muito pequenas do sertão, e esse começo ele é muito cansativo, pelo menos pra mim foi bem cansativo, mas a história vai ficando muito interessante conforme a gente vai lendo. E essa questão do detalhamento, de algo que é mais minucioso, né, nos detalhes mesmo, isso é uma característica muito forte da literatura romântica. E não só isso, mas também Visconde de Taunay era um homem extremamente nacionalista, e a sua escrita era uma escrita nacionalista, né? E aí, mais uma vez, nós encontramos mais uma característica muito grande do romantismo, né? Que é esse amor exacerbado pela pátria. E é muito interessante porque esse livro, conforme você vai lendo, você vai pegando essa ideia que o autor quer trazer. E ao longo do livro, quando a história começa, os personagens vão começando a aparecer, essa questão dos detalhes, do detalhamento, dessa descrição muito minuciosa, ela é claramente perceptível. E eu acho que conforme os personagens vão aparecendo, isso se torna mais fácil de você ler e de você entender, e também se torna mais agradável. Mas quando tá ali naquela coisa de descrever a flora e o sertão, aquilo dali é um pouquinho mais maçante, mas é uma leitura que vale muito a pena para quem quer entender um pouco mais do que é a literatura romântica no Brasil e desse escritor que é tão importante para a literatura romântica brasileira. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre romance no Brasil, essa é uma ótima obra para você começar. E a história traz esses elementos do romance, né? Que é essa questão não só do amor à pátria, mas também dessa coisa um pouco mais dramática, essa coisa que é mais apelativa, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo sempre respeitando muito ali, não é nada que choque muito, são coisas que, muito diferente do naturalismo e do realismo, é uma leitura que ela não tem essas coisas que evocam sensações ruins, vamos dizer assim, sabe? Nada muito escancarado. Então, é uma leitura muito fluida e muito gostosa de se fazer, apesar dessa questão desses trechos, assim, de muito detalhamento. É uma leitura que vale muito a pena. E é isso. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o romance no Brasil e sobre Visconde de Taunay, essa é uma boa obra para você começar e aprender um pouquinho sobre o que foi o romance, o período romântico na literatura brasileira.